Bom dia! Bom estar aqui com vocês de novo. Hoje é quinta-feira, 4 de abril de 2013, e nós vamos falar de um assunto de extrema importância hoje. Assim como nós falamos hoje, assim como nós julgamos e falamos todos os dias. E eu particularmente estou muito contente porque o número de acessos ao programa de ontem me surpreendeu, por enquanto, e continua subindo. Sinal de que o programa de ontem foi realmente acima das expectativas de todo mundo. O que nós vamos conversar hoje, que se apresentou, é importantíssimo também, porque conforme a gente vai crescendo, como a gente falou ontem, nesse programa, a gente começa a ter entendimento daquilo que nós vamos falar hoje, cujo título é Transcendendo os Limites. Então, quando nós transcendermos os nossos limites, depois de todos aqueles CIDs que nós passamos ontem, toda aquela condição de cada um, daqueles poderes psíquicos de cada um, que estão aí ao nosso alcance, nós aí poderemos então transcender os nossos limites. Quer dizer, o ser humano não tem limites, e hoje nós vamos dar uma dica sobre como transcender esses limites, né? Então, como é nossa contumácia, cumprimentar todo mundo que está na sala no momento. Bom dia, Ilza, Cleonice, Regina Eurico, Liane, Viviane, Walter Santos, Marinês, José Carlos, André, Márcia Carromber, Isis, Márcio Quirino, Sassano, Marcos, Edu Mendes, Marli. Por enquanto somos... Espera um pouquinho, só quem está falando, Edu, é só você dar um F, clica na setinha ali, ó. A setinha em cima, tem uma setinha embaixo aí onde está marcado 0 a 0 e pronto. Aí você vai ver a imagem sem som aí também. As pessoas estão ouvindo ou não? Tem imagem e som aí? Ou só pro Edu? Então tá aí. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Ok. Bem, ontem realmente então foi um dia muito importante, o tema que nós abordamos, porque conforme eu disse aqui, enquanto eu ia passando o que eu tinha preparado para vocês, eu também ia me surpreendendo com aquilo que foi passado, né? Então isso que é bacana, né? Tudo é novo, tudo é inédito. Vocês vão me perdoar, eu vou continuar tossindo ainda, estou expectorando. No workshop do Rio de Janeiro, fiquei muito tempo sob ar-condicionado, no hotel também, ácaros no carpete, toda aquela coisa, e é isso que resulta. Então nós estamos nos tratando. Infelizmente não existe filtro para tosse, né? Vocês vão ter que ficar ouvindo sempre que ela vier. Então tá tudo certo aí, pelo visto ninguém está reclamando aqui, fora o Edu, acho que já tô lá no visor. Bem, nós falamos ontem sobre os CIDs e mais algumas coisas, né? E para quem não teve a oportunidade de assistir, está no YouTube, né? Com o tema, eu não lembro mais o tema, eu fico perdido agora já. Deixa eu ver aqui como é que era o tema. Isso, vigilância e foco na lei. Então foi muito interessante esse programa, e eu acho que é interessante as pessoas que não assistiram ontem assistirem um pouco, porque vão ter mais facilidade de compreender o que nós vamos falar hoje. Então é o seguinte, conforme nós vamos crescendo, tendo todo aquele entendimento, nós vamos poder perceber, como é que eu posso perceber que eu estou usando os meus CIDs bem, ou como é que eu posso perceber se realmente eu estou fora viajando na maionese, ou empolgado com todas essas coisas que eu ouço, ou que eu acho que eu já, só por eu ouvir isso aqui, eu já sou iniciado, eu já estou no caminho e todas essas coisas. Tem que existir alguma forma de eu verificar se realmente eu não estou viajando na minha ilusão, ou se realmente eu estou verdadeiramente enxergando, percebendo e caminhando naquilo que eu acho que esteja caminhando, ou seja, o caminho que todo mundo quer caminhar, o caminho que verdadeiramente é divulgado, é falado, mas é difícil a gente enxergar, né?
Então, quando a gente começa a transcender os nossos limites, todo mundo conhece os seus limites. Não conheço o meu limite porque a gente não se conhece totalmente. Nós estamos falando de outro tipo de limite aqui. O limite aqui da cabeça. Todo mundo sabe de si. Todo mundo sabe quando está diferente. Todo mundo sabe quando começa a ter uma nova visão sobre as velhas coisas, sobre tudo. Então, é notório para qualquer um, qualquer QI que tenha, de perceber que ele está modificado, que ele pensa diferente, que ele percebe diferente, que ele enxerga diferente, que ele vê diferente. Então hoje nós vamos passar alguns itens aqui que ajudarão, servirão como guia, vocês podem ter certeza disso, né? Para realmente percebermos se nós estamos transcendendo ou não os limites que a gente pensava que tinha, né? Limite nós não temos, nenhum de nós tem limite. Mas nós mesmos estabelecemos nosso limite. A gente acha que não pode ir além, a gente acha que é incapaz e tudo isso aqui. Então, quando a coisa começa a se perceber, a gente vai percebendo que nós estamos diferentes e que nós percebemos diferentes. Puxa vida, sinto muito, Cleonice. Cleonice tem que sair, a tia faleceu, fique em paz e que ela vá para um bom lugar, Cleonice. O Newton diz: sempre que posso eu estou no chat, gosto muito de filosofar. Filosofar é legal, principalmente quando a filosofia tem conteúdo, né? Nem toda filosofia tem conteúdo. Então, vamos aqui aproveitando, nem conheço, nem sei quem é, mas é minha irmã, é irmã de vocês, a tia da Cleonice, era e continua sendo do nosso grupo, então mentalizemos para que ela tenha uma boa passagem. Não sei como é isso, não sei, não tenho esse conhecimento, mas eu pelo menos quero que ela tenha boa passagem. Sei lá para onde, sei lá se isso existe, não, mas é o meu desejo e assim será. E o de vocês também, né? Porque é uma irmã nossa que foi para o outro lado, que chamam de outro lado, né? Então, quando a gente percebe que está transcendendo os limites, uma das primeiras percepções é que a percepção da nossa realidade interior torna-se muito mais precisa do que antes. A gente vê uma foto, por exemplo, e já não se trata de ver por meio dela. A gente vê o que a pessoa da foto é. Dá para perceber a diferença? E não se trata de ver a foto por meio dela. A gente percebe o que a pessoa da foto é verdadeiramente. Quem consegue fazer isso sabe o que eu estou falando, né? O meio, esse instrumento, diminui de importância em si e a foto torna-se viva, de 3 dimensões. A cabeça pode sobressair-se. É como se aprendêssemos a ver de outra maneira. Eu estou rindo porque é verdade isso aí, né? Você olhar e você poder dar vida àquilo que você está olhando. É incrível isso, mas quer dizer, qualquer pessoa olha uma foto, está tudo parado, né? Se você tiver a condição de perceber aquilo lá, você consegue perceber o movimento daquilo que hipoteticamente está parado. É até difícil elucubrar a respeito, mas é interessante. Então a percepção, vou repetir, a percepção da realidade interior, quando a gente vai transcendendo os limites, torna-se mais precisa do que antes. Vê-se uma foto, por exemplo, e já não se trata de ver a foto por meio dela. Vê-se o que a pessoa da foto é. Não só a pessoa da foto estou falando até do próprio local, porque não necessariamente uma foto é de uma pessoa. O meio, esse instrumento, diminui de importância em si e a foto torna-se viva, de 3 dimensões. A cabeça pode sobressair-se. É como se aprendêssemos a ver de outra maneira. Aparentemente pode parecer alguma coisa que a gente diz no linguajar comum muito louca, mas é muito factível. Tem pessoas que já têm esse dom de conseguir ler alguém pelo computador, sentir a vibração da escrita, como a gente vem falando, ouvir ao telefone, interagir através da energia. Isso é perfeitamente factível e possível.
Um outro... Me escreveu alguma coisa? Sim. Podemos perceber, a Marinês diz, podemos perceber apenas o que temos internamente resolvido ou não, certo? Claro. Se você perceber o que você tem internamente resolvido ou não, é porque você ainda está limitada a essa visão interna, porque quando você vai ver no decorrer, tomara que você consiga ficar aqui, ou então assista depois, porque essa sua resposta ela vem com os itens que nós temos aqui para abordar, Marinês. Tenha um pouquinho de paciência, você vai entender direitinho. E conforme a gente tem a gente transcende o limite, a gente não tem mais esse tipo de questionamento aqui. Eu já não tenho mais nenhum conflito interno. Para mim está tudo resolvido. Estando tudo resolvido aqui dentro, está tudo resolvido lá fora. Eu não vejo defeito nenhum lá fora, como a gente tem dito aqui, porque não existe defeito nenhum em mim. Porque eu transcendi esses limites do julgamento. Entendo o que você está falando, é bem legal. A Marli diz que é possível ter essa percepção em vídeos, etc. Claro que sim, você pode ir além. Você pode perceber tudo que está por trás daquilo. O André pode perceber o desenrolar dos acontecimentos, fora perceber exatamente. Ô Marli, a questão da trava é da sua conexão, mas não se preocupe que está sendo gravado direitinho, depois você assiste, não se irrite. Você assiste depois, sem corte nenhum, através do YouTube, ok? Edu diz que os olhos são o espelho da alma, sem dúvida que são. Mas algo aqui que nós estamos falando hoje vai muito além disso. Um outro fato que mostra que nós estamos transcendendo os nossos limites é que a gente pode tomar um texto escrito, pode ver um texto escrito e vê-lo tão claro como se via antes. Então vem a ideia e o velho hábito de que é preciso usar os óculos para ler. Em seguida pode-se realmente não ver. Trata-se de ver ou não ver, e não de manter o hábito de pegar os óculos. Há outras leis que governam o nosso mundo físico. Isso inclusive hoje à noite, no Vida Inteligente de hoje à noite, na TV Floripa, Canal 4, o tema que se apresentou e que eu vou dissertar sozinho lá, é os hábitos e o caminho. O quanto os hábitos interferem no nosso caminho. Então nós podemos aqui, uma segunda questão de ver que nós estamos transcendendo o limite, é que a gente pode ver um texto escrito e ver tão claro como a gente via antes, sem necessidade de absolutamente nada. Ou seja, eu não preciso dessa visão física, ou de óculos, ou de qualquer coisa como eu estou aqui vendo, porque eu já consigo enxergar o que está escrito, além do que está escrito. Então essa coisa é uma transcendência dos limites. Fica bem notório e vocês vão perceber no decorrer da nossa conversa que vocês têm algumas coisas, não têm outras, não fazem ideia de algumas, então, mas isso já é um excelente sinal. O pior é não ter nenhum insight desses que nós estamos passando aqui hoje. Quando a gente transcende os limites, nós temos uma outra realidade de visão. É como se a luz que ilumina estivesse dentro em vez de estar por cima. Estou vendo aqui, eu estou em cima da luz, vocês estão vendo aqui que está a luz. Então eu já não preciso dessa luz aqui, porque eu tenho uma luz que ilumina, que ela é interna. Não é uma luz que se reflete, tampouco é como a luz de uma lâmpada. Em vez de ser uma luz protegida, é o objeto que tem sua própria luz, mesmo que não a irradie. Evidentemente, isso é a preparação para uma visão interior, em lugar da visão da luz, com luz projetada. Ficou complexo? Vamos repetir. É como se a luz que ilumina estivesse dentro de você, em vez de estar por cima. Não é a luz que reflete, tampouco é como a luz de uma lâmpada, também não é como a luz de uma lâmpada. Em vez de ser uma luz projetada, é o objeto que tem a sua própria luz, mesmo que não a irradie. Evidentemente, isso é para a preparação, essa preparação da visão interior em lugar da visão com luz projetada. Ou seja, quando você transcende os limites, você tem uma luz interior realmente desenvolvida, que você já não precisa mais dessa luz artificial para enxergar, no sentido literal da palavra, perceber as coisas.
transcender todos esses limites, tem que se trabalhar aqueles 8 Siddhis que nós falamos no programa de ontem. Essa luz se consegue com vontade, amor, sabedoria? É um dos caminhos, ô Sassana. É um dos caminhos. A Lisa diz conexão com o nosso eu. Quem diz? A Lígia só passou para dar bom dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho, Lígia. E vamos dar sequência aqui. Hoje a gente vai ser bem objetivo e não é o tempo que a gente fica falando, é a objetividade daquilo que a gente tem que passar. Outro fator que você vai perceber é que o conhecimento é substituído de forma estranha por uma coisa que nada tem a ver com a mente e cada vez menos com a visão. Algo superior, um modo de percepção novo, é um saber. Está acima da mente, está acima da visão. Não existe a diferenciação dos órgãos. É uma percepção total, muito mais verdadeira, muito nova. Oh, Grego, isso é difícil. Putz, é legal o que você está escrevendo, o que você está lendo, o que você está falando. Oh, puxa vida, hein? É difícil isso aí. Não tem... Difícil pode ser porque no momento eu não consigo compreender isso aqui. Mas tem algumas coisas dessas que eu vivencio. Então dá para compreender. Você também, todos que estão aqui na sala, vão se perceber em algum desses itens que nós estamos vendo e tem alguma coisa já que transcenderam o seu limite. Essa questão aqui do conhecimento ser substituído por uma forma estranha que nada tem que ver com a mente, cada vez menos com a visão, é um novo saber isso que é transcender os limites. Não devia ser saber. É uma percepção total, muito verdadeira, muito nova. Eu não disse para vocês, quer dizer, no seu devido limite, né, que eu tinha crenças de monte, eu era uma pessoa. Um dia eu amanheci outra pessoa. E nada de negócio de entrante, não fui substituído, não foi coisa nenhuma. A minha cabeça, o meu conhecimento não foi substituído. Se ele está certo ou não é outra questão. Mas eu sei bem o que é isso porque eu comecei a ter uma outra visão. Isso aí gerou conflitos, gerou inimizades, gerou um monte de coisas. Mas eu, depois da turbulência, eu voltei às águas calmas. Então essa questão do conhecimento é a mesma coisa que você diz, olha, você fala tanta coisa assim, eu falei, o que eu sei não vem da minha cabeça, não vem dos meus olhos, é alguma coisa que está dentro de mim, eu sei. Mas como é que você sabe? Pô? Como é que você vai provar isso? Eu sei, simplesmente eu sei. E quando você também souber, você vai entender por que eu sei. É assim que você vai responder. Né? Márcio Quirino, Grego, isso que você está dizendo é tão factível que quando aprendemos a ver as coisas, a partir dessa ótica de sua ordem interna, sentimos de fato todos os intrincados movimentos da história. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Transcender é poder olhar com os olhos búdicos para nosso eu interior. Pode ser um caminho também. Se você tiver compreensão do eu interior e dos olhos búdicos. Lisa, é um estado de paz diferente também. Marinês, sei que sei. É isso aí. Também. Isso é interessante. Cada um tem a sua própria visão. E essa visão tem que ser respeitada porque é o processo de cada um, tema de um programa que nós fizemos ainda essa semana. Isso é importantíssimo. Respeitar o processo de cada um. E cada um tem um fragmento da verdade, como a gente disse. Então o Sassano disse que faz sentido. Tá. Vamos continuar. E esse conhecimento que a gente acabou de dizer aqui, que não tem nada a ver com visão e algo superior, isso nada tem a ver com vidência, não é visão, não é sequer uma imagem, é um conhecimento. Nem se pode chamar isso de conhecimento, é algo que é tudo de uma vez que contém sua verdade. A nossa percepção humana da matéria está sendo substituída por algo muito simples, muito completo, de modo que todos os sentidos funcionam ao mesmo tempo e muito íntimos com tudo. Não há mais algo que vê, nem é algo que é visto. Porém, tem sempre algo que corresponde à visão, à audição, à sensação, ao gosto, ao olfato e a todas as percepções sensoriais. O que impede o funcionamento disso, que o funcionamento disso seja perfeito, são os velhos hábitos. Que interessante, que coincidência. É exatamente isso que nós vamos falar de noite. As coisas são fantásticas.
Então vou repetir. Isso nada tem a ver, o conhecimento que é substituído, né, que a gente leu no capítulo anterior, nada tem a ver com vidência, não é uma visão, não é sequer uma imagem, é um conhecimento. Nem se pode chamar isso de conhecimento, é algo que é tudo de uma vez, que contém sua verdade. A nossa percepção humana da matéria está sendo substituída por algo muito simples, muito completo, de modo que todos os sentidos funcionam ao mesmo tempo e muito íntimos com tudo. Não há mais algo que vê, nem algo que é visto. Porém, tem sempre algo que corresponde à visão, audição, sensação, gosto, olfato e todas as percepções sensoriais. O que impede que o funcionamento disso seja perfeito são os velhos hábitos que nós falaremos hoje à noite no Vida Inteligente. Fantástico. Intuição também. Cada um vai dar um nome, cada um dá um nome daquilo que consegue compreender. Que não significa estar errado. Eu vou usar as palavras que eu conheço, não posso usar palavras que eu desconheço. Tá, muito bem. É tudo junto e misturado, diz a Lisa. A Isa diz: primeiro precisamos conhecer nossos limites para depois poder transcender, com certeza. A Isa não está conseguindo, não, quem diz? A Marli. Tá, a Marli foi embora porque está caindo e ela vai ver no YouTube, beleza. O Edu diz as verdades de cada um, isso. Vamos adiante então. Depois disso tudo, o que acontece na visão retiniana da matéria, da retina, que poderíamos chamar de falsa matéria, o que descrevemos como visão é brutal, tosco, grosseiro, como uma estátua mal esculpida. É rude, exagerado e está deformado pelo sentido da separação do ego. Olha que importante isso aqui, está escrito aqui. O que acontece na visão retiniana da matéria, que podemos chamar de falsa matéria, o que descrevemos como visão é brutal, tosco, grosseiro, como uma estátua mal esculpida. É rude, exagerado e está deformado pelo sentido da separação do ego. Para assumir isso aí, quer dizer, a forma que eu enxergo tem interferência do ego, não é fácil. A pessoa compreender não. Todavia, nessa outra visão que a gente está falando agora, quando você transcende os seus limites, tudo é um. É uma coisa só que toma toda espécie de formas. Porém, não como um centro que sente e outro centro que vê e outro centro que compreende. Não é só isso tudo. Tudo é uma substância de indizível flexibilidade e que se adapta a todos os movimentos de tudo quanto sucede sem separação. Vou repetir porque parece complexo. Nessa outra visão, tudo é um. É uma só coisa que toma toda espécie de formas. Porém, não como um centro que sente e outro centro que vê e outro centro que compreende. Não é só isso. Tudo é uma substância de indizível flexibilidade e que se adapta a todos os movimentos de tudo quanto sucede sem separação. Isso eu não faço a mínima ideia. Então, nesse aspecto aqui que eu acabei de ler, eu não transcendi o limite nenhum. Mas eu sei que quando eu chegar perto, eu vou começar a compreender o que eu acabei de dizer aqui. Né? Faz parte. Ok. Tudo fica como se estivesse sendo visto pela primeira vez. Depois de todo esse processo de visão. E de um ângulo completamente diferente. Você começa a enxergar o caráter das pessoas, as circunstâncias, até o movimento da Terra e dos astros. Tudo torna-se completamente novo e inesperado. Há o sentido de que a visão humana mental desapareceu por completo. Assim as coisas tornam-se muito melhores. Repetindo, tudo fica como se estivesse sendo visto pela primeira vez. Então esquece tudo que você viu e a partir do momento que você transcendeu os limites, tudo fica como se você estivesse sendo visto pela primeira vez e de um ângulo completamente diferente. Você vai enxergar o caráter das pessoas, as circunstâncias, o movimento da Terra e dos astros. Tudo vai se tornar completamente novo e inesperado. Há o sentido de que a visão humana mental desapareceu por completo.
assim as coisas tornam-se muito melhores. Eu vejo isso como uma percepção de que eu e o universo somos um, né? Independendo de corpo físico, quer dizer, eu não vou depender mais do corpo físico para enxergar, para perceber e para ver, né? Algo muito superior a isso que eu sou hoje, uma transcendência realmente dos limites. Puxa, parou aqui, não, acho que não está andando mais o nosso chat, está todo mundo quietinho prestando atenção. Essa nova visão das coisas não é sair da matéria para ver o mundo de outra maneira. Isso já foi feito há muito tempo, não? Por todos os sábios e por todos os videntes. Não é nada novo e nada tem de maravilhoso. Não se trata disso. É a matéria que se contempla a si mesma de uma maneira totalmente nova. Vê todas as coisas de modo totalmente diferente. Isso é fabuloso, isso é verdadeiro. Essa nova visão das coisas não é sair da matéria para ver o mundo de outra maneira. Não se trata disso. É a matéria que se contempla a si mesma de uma maneira totalmente nova. Vê todas as coisas de modo totalmente diferente. Isso eu experienciei. Não nesse nível aqui, mas já num nível que dá para entender o que eu acabei de dizer, de repetir aqui para vocês. Lisa, estou falando, é tudo junto e misturado. Isso aí, né? É misturado, mas bem separado, né? Fica bem claro que está tudo separado, né, Lisa? A Isis diz que uma nova visão é isso mesmo. E a Isa está aqui pensando. Ver com os olhos da alma e usando nossa intuição. Essa expressão, Edu, de ver com os olhos da alma, os olhos da alma como já foi dito aqui pelo Jorge, né? A alma é a nossa personalidade. Eu não sei se seria isso, os olhos da alma. Até essa terminologia, eu acho que ela se torna diferente quando existe uma outra coisa, quando se transcende os limites. Márcio Quirino diz: Grego, você enxerga alguma proximidade entre arte e esse conhecimento mais profundo de que você fala? Eu explico o porquê da pergunta, então eu explico. Tem limitação de escrita aqui no chat, então tem que escrever por partes. Enquanto isso, eu apresento mais um termo aqui, que é que tudo se apresenta com o mesmo valor. Você começa a enxergar tudo para você tem o mesmo valor. Não existe grande, nem pequeno, nem importante, nem significante. Tudo para você tem a mesma importância. Ou seja, tudo é importante, nada não é importante. Ou seja, também você nem tem essa definição de importante ou não importante, porque você não sabe o que é isso. Está aqui escrito bem. Não existe grande, nem pequeno, nem importante, nem significante. Tudo se apresenta com o mesmo valor. Pô, não é fácil, hein? Mas deve ser bacana, né? Deve ser bacana. Uma pessoa que vive nessa transcendência de limites deve ser uma pessoa feliz, né? Ela não vê defeito em nada, tá tudo legal, tudo beleza, tudo maravilha. Só existe o belo. O Márcio diz que a arte, por exemplo, é uma dessas formas de conhecimento que nos leva além de intuições individuais e que nos põe diante de algo maior que, por sua vez, não pode ser reduzido a conceitos lógicos. Pode ser um caminho, Márcio, por que não? Pode ser um caminho. A Sofia diz: seria a unificação de tudo? É um ponto de vista, mas nós temos que entender o que é a unificação de tudo, não com essa mente racional e com essa visão que nós temos hoje, mas sim com essa visão da transcendência dos limites. Marinês Grego: significantes e significados ficam fora do dicionário. Perfeitamente, é isso que diz. Tudo se apresenta com o mesmo valor, não existe grande, nem pequeno, nem importante, nem significante. Maravilha isso, maravilha. E nós vamos chegar lá. Mais cedo ou mais tarde, todos chegaremos lá. Questão da ciência da paciência, sem julgamentos, é isso aí. E finalizando, é como se a consciência não estivesse mais na mesma posição com respeito às coisas. E por isso estas surgem completamente diferentes. A consciência humana comum, mesmo no caso de ideias mais amplas, está sempre no centro, e as coisas existem em relação com esse ponto de consciência. Agora não há mais ponto algum. As coisas existem por si mesmas. A consciência está nas coisas, unidas a elas
não é algo que se recebe, tem-se a impressão de mover-se dentro dos outros. Já não há mais limites do próprio corpo. É uma energia, uma consciência que está sempre presente em todas as coisas. Não se tem mais a sensação de limites. Olha, quem é que podia imaginar no passado, alguns anos atrás, que um dia a gente pudesse estar passando, através de palavras, todas as dicas, digamos assim, né, de como conseguir o que todo mundo quer. Todo mundo pensava que era mágica, alquimia, o iniciado e que tinha que fazer rituais, isso e aquilo e tal. E eu tenho a ousadia de dizer que com tudo isso que a gente vem apresentando há 8 anos, e mais o que foi apresentado ontem e hoje, e que está aí tranquilo para vocês verem quantas vezes vocês quiserem no YouTube, lerem, relerem tudo, e esse texto aqui, se quiserem aqui também, eu vou disponibilizar daqui a pouco no grupo do Vida Inteligente, para que todo mundo possa ler e reler, analisar isso aqui, começar a acompanhar também essa mudança, porque, puxa vida, está tudo na mão, está tudo na mão. Agora é questão de praticar e vivenciar isso, mas isso aqui, infelizmente, não é um curso, isso aqui é uma coisa natural, é uma coisa que tem que acontecer de dentro para fora, não adianta ficar lendo e pensando que vai mudar alguma coisa, não, é um processo que vem de dentro para fora, mas que é, cada um no seu processo, cada um no seu tempo, uma coisa que você vai conquistar. Cedo ou tarde você vai chegar nesse nível de consciência. E aqui, bom dia Valquíria, e aqui eu vou finalizar relendo o último tópico. Depois de ler aquilo que tudo se apresenta com o mesmo valor, que não existe grande, nem pequeno, nem importante, nem significante, é como se a consciência não estivesse mais na mesma posição com respeito às coisas. E por isso estas surgem completamente diferentes. A consciência humana comum, mesmo no caso das ideias mais amplas, está sempre no centro, e as coisas existem em relação com esse ponto de consciência. Agora não há mais ponto algum. As coisas existem por si mesmas. A consciência está nas coisas, unidas a elas, não é algo que se recebe. Tem-se a impressão de mover-se dentro dos outros, já não há mais limites do próprio corpo. É uma energia, uma consciência que está presente em todas as coisas. Não se tem mais a sensação dos limites. E quando não se tem mais a sensação dos limites, você é um co-criador, você é um Deus, você chama do que você quiser. Aí você e o todo são o tal do Atniyat Niyatat. Bem, hoje eu acho que foi bem sucinto, era assim que eu previ, né? E nós vamos ficar por aqui. Eu acho que a gente pode rever depois, já vou disponibilizar esse texto e espero encontrar vocês hoje à noite, né, no Vida Inteligente, para a gente falar sobre os hábitos e o caminho. Bom dia, Cris, perdi a hora, não tem problema, você daqui a pouco se você acha no YouTube, né? Nós estamos aqui com 23 conectados, isso aí, felizes os convidados que estão aqui hoje, né? Mas nós também, nós 23 que estamos aqui hoje, representamos toda essa nossa família cósmica. Conforme a gente vai adquirindo consciência, nós fazemos com que essa consciência também seja adquirida por todos os nossos semelhantes. Então, fiquem em paz, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até logo mais à noite.